Galera, eu sou o professor Darcy. Estamos aqui para mais uma aula de física, dando sequência nas nossas aulas de ondulatória, tá? Hoje nós vamos falar sobre fenômenos acústicos, eco e reverberação, ressonância e efeito Doppler, ok? Galera, eco e reverberação, tá? Eles são reflexões do som. Eu emito o som, esse som ele se propaga, vai até um obstáculo e retorna até a minha pessoa. Tá? Galera, para eu compreender um eco perfeito, tá? Para eu compreender um eco perfeito, o som ele precisa se propagar, bater no obstáculo e retornar até mim, tá? Em um tempo de 0,1 segundo ou maior que isso, ok? Uma reverberação, galera, tá? Uma reverberação é quando o som emitido pela minha pessoa, tá? Ele vai e volta em um tempo menor do que 0,1 segundo. Tá? Eu deixei anotadinho aqui para ficar interessante para vocês. Tá? Por favor, anotem no caderno de vocês. Galera, então assim, ó, eu tenho uma fonte, tá? Emitindo um som, esse som ele se propaga, certo? Então aqui, ó, ele está propagando, bate em um obstáculo e retorna, ok? Até a minha pessoa. Tá, e aí eu pergunto para você, qual seria a distância mínima, tá, para acontecer o eco perfeito aqui? A distância mínima nesse caso aqui, galera, tá? Nós sabemos que a velocidade do som ela é aproximadamente 340 metros por segundo, não é? O tempo ele nos deu, se eu colocar aqui, ó, delta T, 0,1 segundo. Galera, é fácil fazer essa matemática? É fácil, né? Vou apagar aqui, ó, só para a gente compreender, tá? Aqui, ó. Então, se eu tenho a velocidade, nós sabemos que é delta S por delta T, certo? Eu tenho 340 igual a minha distância por 0,1. Galera, quando eu multiplico 340 por 0,1, tá? Eu vou ter uma distância aqui, ó, de 34 metros. Beleza, professor? Então quer dizer que se cair uma questão dessa no vestibular ou na prova, por exemplo, eu posso falar que é 34 metros. Galera, dê muita atenção para isso aqui, tá? Porque é o seguinte, 34 metros, tá? Foi que o som ele foi e voltou, tá bom, galera? Então essa distância aqui, ó, que ele deu de 34 metros, tá? É somando a ida mais a volta. Logo, a distância mínima, tá bom? A distância mínima para acontecer o eco, tá? Seria o quê? Os 34, só que dividido por 2, porque é a distância que foi pela distância que ele volta. Logo, a distância mínima aqui, ó, delta S é igual a 17 metros. Ok, galera? Galera, um exemplo, tá, de reverberação. Quando eu entro em uma casa vazia, por exemplo, eu estou me mudando para uma casa nova, não tem móveis nenhum nessa casa, tá? Se eu entro e eu começo a conversar com uma outra pessoa, fica um som querendo fazer o eco ou não, fica uma perturbação ali sonora, né? Outro lugar também, quando você está em um prédio, por exemplo, e você vai subir a escadaria dele, né? Você começa a falar, o som começa a te confundir. Por exemplo, se eu chegar na escadaria de um prédio, nessa casa vazia que eu acabei de dar o exemplo, e falar eco, e tentar escutar o eco voltar dizendo eco, né? Eu vou apenas dizer assim, ó, eco, ok? Quando eu termino a minha fala, tá? Ele já está puxando o meu próprio som, ok, galera? Isso aí seria a reverberação, tá? Ele não é um eco perfeito, ok, galera? Então fica aqui, ó, eco e reverberação, tá? Galera, falando de ressonância agora, galera. O que acontece? Ressonância, galera, tá? É a forma que um sistema físico tem de aderir energia através de uma excitação externa. Ok, galera? Quando eu excito um corpo externo, esse corpo ele ganha movimento, ele ganha energia.
como acontece isso, galera? A ressonância, um exemplo disso é o pessoal que canta para quebrar taça, por exemplo. Ele chega lá, começa a soltar o som, né? Até que o som quebre o copo, quebra a taça. Por que que aquilo ali acontece, tá? Todo o corpo físico, galera, ele tem uma vibração própria. E aí, se eu emito um som, tá, na mesma frequência daquele corpo, tá, ele entra em ressonância, ele quer se movimentar igual ao meu som. Por isso que quando a pessoa está lá na taça e a taça quebra, porque ele conseguiu perturbar aquele corpo, tá, na mesma frequência que ele gosta de vibrar. E aí ele começa a vibrar até que ele quebra. Tá? Um outro exemplo disso daí, eu posso dizer que uma pessoa, por exemplo, está num balanço, ok? Se ele está lá no parquinho, tá, vai se balançar, o que acontece? Quando ele fica fazendo um movimento com as pernas, galera, ele faz um movimento periódico, tá bom? Na mesma frequência de oscilação do balanço, ok? E aí o que acontece? Começa a aumentar a amplitude do balanço, tá? Por quê? Se ele sentar no balanço e começar a mexer as perninhas de qualquer forma, ok? O balanço não vai chacoalhar para lugar nenhum, vai ficar parado ali e a pessoa vai parecer uma pessoa retardada sem balançar para lugar nenhum, né? Então, galera, ressonância é isso aí. É quando eu excitando um corpo externo, aquele corpo ele adere energia, tá bom? Um outro exemplo, galera, que caiu em um vestibular, foi um exemplo desse aqui. Ele dava vários pêndulos amarrados por uma linha, tá? E ele dizia o quê? Que ele excitava o pêndulo número 1 e a pergunta seria: qual dos outros pêndulos entrariam em ressonância com a excitação do primeiro, tá? Galera, para isso aqui, tá? Nós precisamos saber que a frequência ou o período do pêndulo, tá bom? O período do pêndulo, nós conhecemos como os 2π raiz quadrada de L por G, que é o comprimento e a gravidade. Ok, galera? Em nenhum momento, tá, no período aqui do pêndulo, ele dá a massa do pêndulo, ok? Então aqui, ó, se eu tenho o pêndulo 1 com comprimento L, o pêndulo 2 com comprimento L, a mesma massa, tá? O 3 com a mesma massa de 1 e 2, só que 2 L's de comprimento. O pêndulo 4 com massa igual a dos 3 primeiros, porém com comprimento do pêndulo menor, tá? E o quinto exemplo aqui é o pêndulo com 2 vezes o tamanho da massa, galera. Mas o comprimento aqui, ó, é o mesmo que os 2 primeiros. O que acontece? A pergunta era qual deles vai entrar em ressonância com a excitação do primeiro, tá? Em nenhum momento eu trouxe a massa, então eu não preciso levar a massa em consideração. O comprimento é igual? É igual. Então, se eu excitar o número 1, o número 2 ele também vai entrar em movimento, ok? O 3 vai entrar em movimento? Não, não vai. Por quê? Porque o comprimento do pêndulo aqui, ó, é 2 vezes maior do que o primeiro, tá? E o 4 vai entrar em ressonância? Vai criar movimento? Também não vai. Por quê? Porque é a metade do comprimento, ok, galera? E o quinto? O quinto também entra. Ah, professor, mas aqui, ó, é 2 vezes a massa. Galera, no nosso período aqui, ó, nós não calculamos com a massa, tá? Então, ó, comprimento igual, ok? O número 1, o número 2 e o 5 entraria em ressonância. Ok, galera? Eu vou dar um pause agora, tá? E aí a gente já retorna com o próximo quadro falando de efeito Doppler, tá bom? Copia isso aqui, tenha anotado bonitinho, tá? Isso aqui cai em vestibulares, exemplos desse aqui também já caiu, tá bom? Então dê bastante atenção para isso daqui. Tá certo, galera?